Com a ajuda de Deus, nós vamos ler capítulo 26, Mandamento e Promessa e Ameaças. Esse aqui eu vou ler o capítulo direto, sem citar o versículo, tá bom? Mandamento, Promessa e Ameaça, capítulo 26. Não fareis para vós ídolo, e nem vos levantareis imagem de escultura, e nem estátua, e nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu não ia ler, mas eu vou ler o capítulo 12 e citar todos eles. Capítulo 12. Guardareis os meus sábados e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. Versículo 3. Se andares nos meus estatutos e guardareis os meus mandamentos e os fizerdes. Capítulo 4. Então eu vos darei as vossas chuvas e ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. No versículo 5. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros nas vossa terra. Versículo 6. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Versículo 7. E perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Versículo 8. Cinco de vós perseguirão 100, 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Versículo 9. E para vós olharei e vos farei frutificar, e vos multiplicarei e confirmarei o meu concerto convosco. No versículo 10. E comerei depósito velho, depois de envelhecido, tirarei fora o velho por causa do novo. No versículo 11. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se afadará. Versículo 12. E andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vos me serei por povo. No versículo 13. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirarei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei os timões do vosso jogo, e vos fiz andar direito. No versículo 14. Mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos. No versículo 15. E se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se afadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar o meu concerto. No versículo 16. Então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica, e a febre ardente, e que consuma os olhos e atormente a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão.
Versículo 17. E porei a minha face contra vós, e serei ferido diante de vosso inimigo. E os que vos aborrecer de vós, assim senhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. No versículo 18. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu perseguirei em castigo-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 19. Porque quebrantarei e soberba de vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. No versículo 20. E debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não tardará, e a sua novidade e as árvores da terra não darão o seu fruto. Versículo 21. E se andares constantemente para comigo, e não me quiser de ouvir, trazei-vos pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Versículo 22. Porque enviarei entre vós as feras do campo, e as quais vos despilharão, e desfarão o vosso gado, e o vosso apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. No versículo 23. E se ainda com estas coisas não forde restaurado por mim, mas ainda andares contrariamente comigo. No versículo 24. Eu também convosco andarei contristemente, e eu vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. No versículo 25. Porque darei sobre vós a espada que escutará a vingança do concerto. Ajuntados estareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e serei entregues na mão do inimigo. No versículo 26. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão em um forno, e torna-vos-ão vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. 27. E se com isso me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo. Versículo 28. Também eu convosco andarei contrariamente ao furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 29. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e despiarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses, e a minha alma se entenderá de vós. No versículo 31. E porei as vossas cidades por deserto, e assaltarei os vossos santuários, e não cheirareis os vossos cheiros suaves. No versículo 32. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos, que nela morrerem. Versículo 33. E vos espalharei entre as nações, e desbianharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Versículo 34. E então a terra folgará no seu sábado,
e todos os dias da sua salvação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará no seu sábado, e todos os dias da salvação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. No versículo 26, e quando aos que de vós ficarem, eu me darei tal por pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que sônido de uma folha movida as perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. No versículo 37, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. E não podereis parar diante de vosso inimigo. 38, esperei entre as agentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. No versículo 39, e aqueles que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles se derreterão. No versículo 40, e então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, como as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Versículo 41. Eu também andei com ele contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. E se então o seu coração incircuncioso se humilhar, então tomarei por bem o castigo da sua iniquidade. Versículo 42. Também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei, e da terra me lembrarei. No versículo 43. E a terra será desamparada deles, e folgará no seu sábado, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfustiou dos meus estatutos. No versículo 45, e demais disto também, estando ele na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, e nem me enfadarei deles, para consumi-lo, invadir-á o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. No versículo 45, antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhe ser por Deus, eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Amém, meus irmãos? Até aqui, Deus tem mandado a sua palavra e tem mandado também as suas leis para aqueles que desobedecem. Então Deus, ele fez tudo isso aqui, mandamentos, promessas e ameaças. Então você tem que cumprir os mandamentos que está dentro da palavra dele, tá bom? Que a graça do Filho de Deus permaneça em vosso coração, que Deus seja hoje eternamente louvado.